Oi, gente. Acho que muitos de vocês já estão sabendo do vexame que os bolsonaristas estão passando nos Estados Unidos. Inclusive, a figura que está recebendo eles lá também é uma figura que vocês vão ver detalhado nesse vídeo. E vão se lembrar, porque é uma figura que eu já abordei aqui no canal no passado, né? E olha que eles imaginavam que seriam recebidos pelo equivalente ao presidente da Câmara lá dos Estados Unidos. E não foi bem isso que aconteceu. Vamos ver esse vídeo e vamos comentando para vocês verem o vexame bolsonarista nos Estados Unidos. Vamos lá. Parlamentares bolsonaristas liderados por Eduardo Bolsonaro viajaram a Washington para difundir acusações ao governo Lula a congressistas da direita dos Estados Unidos. A expectativa inicial é que eles fossem recebidos pelo novo presidente do Congresso, Mike Johnson, do Partido Republicano, partido de Trump, eleito no mês passado. Mas ficou bem distante disso. Os bolsonaristas foram recebidos pelo deputado George Santos, filho de brasileiros, também integrante do Partido Republicano dos Estados Unidos e cheio de problemas com a justiça. George enfrenta processo de cassação do mandato e é acusado na justiça de 4 crimes: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e de mentir perante o Congresso americano. Nesta semana, Parece que eu tava vendo a ficha corrida de um bolsonarista, diga-se, não é? O Jorge Santos, quando chega ali o Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, o Magno Malta e tal, ele vai se enturmar muito bem, ali, é a turma dele, tá na turma dele, tá realmente muito bem enturmado. Um relatório do Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos acusa Jorge Santos de usar dinheiro de seu fundo de campanha para comprar botox, itens de grifes de luxo e até assinaturas da plataforma de streaming de conteúdo erótico OnlyFans. Apesar de hoje fazer um discurso excessivamente moralista de extrema-direita e com menções transfóbicas e homofóbicas, Jorge Santos, até há pouco tempo, quando morava no Brasil, apresentava-se em festas como a drag queen Kitara Ravache. Fotos e recortes de jornal publicados em 2008 mostram Jorge Santos no papel da travesti. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais da drag queen Eula Rochard, moradora de Niterói. Em tempo, não há problema algum com isso, não fosse o fato de o hoje deputado da extrema-direita dos Estados Unidos fazer discurso moralista transfóbico e ganhar votos com isso. O detalhe é que ele mostra esse fenômeno do ódio a si mesmo, né? Esse pessoal que acha que fez transição, quando na verdade tá se odiando. E aí, o ódio que eles têm deles mesmos, eles transferem pro ódio a pessoas que têm a coragem que eles não têm, né? De assumir, de enfrentar os percalços grandes do preconceito em sociedades ainda tão preconceituosas. E aí ele despeja esse ódio que a gente está vendo aí. Mas realmente a turma bolsonarista, ó, eles se sentem muito enturmados aí, né? Estão bem próximos. Pois bem, foi para ele, George Santos, que os bolsonaristas Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Magno Malta, Gustavo Gayer, Delegado Ramagem e Jorge Seife, entre outros, foi para George Santos que eles viajaram aos Estados Unidos para denunciar o que chamam de, abre aspas, ditadura, fecha aspas, no Brasil, praticada pelo governo Lula. Interessante que eles foram acompanhados pelo ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, neto de João Batista Figueiredo, o último dos ditadores do regime militar no Brasil. Aquele período entre 1964 e 1985, no qual os brasileiros não votavam para presidente ou governador, ou nem sequer votavam para prefeito de suas cidades, se fossem capitais de estado, e aquele período no qual havia censores nos jornais e obras de arte eram proibidas por meramente falarem sobre política. E aquele período em que o Brasil vivia uma ditadura de verdade e que o Bolsonaro nega que existiu, nega que foi ditadura, nega que teve golpe de Estado, né? Defende. O Bolsonaro e os seus filhos são apologistas e viúvas da ditadura militar. Essa verdadeira ditadura, diferente da ditadura fake que eles tentam impor, né? Eles tentam impor como visão de mundo, como ideologia. O Brasil tem uma democracia formal que é oligárquica e que tem problemas, né? E que tem muita concentração de poder. Mas a solução disso não passa nem de perto botar no poder gente que defende a ditadura. Passa a expandir o poder da classe trabalhadora, expandir o poder dos movimentos sociais populares e progressistas, para nós termos uma democracia mais substantiva, mais força, uma democracia mais radical. Temos que caminhar na direção da autogestão. Isso
que é fundamental para a classe trabalhadora, mas os fascistas, eles tentam usar de todo tipo de estratégia para seduzir a classe trabalhadora a votar em políticos que defendem interesses contrários aos seus interesses. Ou seja, eles usam essas técnicas para fazer com que a classe trabalhadora apoie eles, enquanto eles destroem sindicatos, enquanto eles destroem direitos trabalhistas. Mas vamos lá. Ainda não são públicos os documentos de pedido de reembolso de dinheiro aos deputados pelo Congresso. Mas ninguém duvida que é o dinheiro público que está bancando a viagem dos bolsonaristas à América do Norte. No mês passado, Eduardo Bolsonaro foi à Argentina. 15 dias depois, chegou a notinha da viagem do filho de Bolsonaro, acompanhado por outros 2 bolsonaristas. Eles foram a Buenos Aires para fazer campanha ao também ultradireitista Javier Milei, candidato à presidência da Argentina. Aroeira, você lembra daqueles filmes que passavam na sessão da tarde, tipo Férias Cruzadas, que os americanos saíam em férias, os bolsonaristas foram em férias, creio eu, com dinheiro público, para os Estados Unidos fazer queixa da esquerda. Só que eles direcionaram a queixa deles para alguém que parece que não tem muita moral para receber queixa de ninguém, não. Aí se enroscam com um sujeito que está sendo processado, acusado, e não para de apontar. Eles são muito liberais com o que os parlamentares fazem. Impressionante, pode fazer um montão de coisa. Mas esse aí passou do ponto. Tem um deputado chamado Gustavo Gayer, que é de Goiânia, né, que ele já, entre outras coisas, já comparou, né, o QI dos africanos com o QI dos macacos, né? Uma clara manifestação racista. E ele fez um vídeo, né? Ele postou um vídeo nas suas redes sociais, orgulhoso, né, de estarem lá, né, tirando essas férias. Um rápido resumo de como foi o nosso primeiro dia, a delegação de deputados federais e senadores que estamos todos aqui em Washington para falar sobre os grotescos acontecimentos que estão acontecendo no Brasil, o atropelo da nossa Constituição, a aproximação do Brasil ao comunismo, o crime organizado voltando à presidência, encontros de dama do crime com ministros da Justiça. A gente veio falar sobre tudo que está acontecendo, que a maioria dos congressistas aqui no Capitólio não sabiam e agora estão sabendo. Hoje nós tivemos uma agenda com vários congressistas, com vários parlamentares aqui nos Estados Unidos e graças a Deus nós somos muito bem recebidos, as portas estavam abertas para nos ouvir e com certeza essas ações vão repercutir bastante aqui dentro e no mundo. A arrogância do cara de achar que esse vai ser o assunto que vai dominar a discussão. Não é nem só arrogância, meu querido Aroeira. É o delírio de ir nessa conjuntura, né? Para querer. Não é nem delírio, é a coisa lesa pátria, de querer, no fundo, que os Estados Unidos interfiram na política brasileira. E olha, se o Trump ganhar lá nos Estados Unidos, eu espero que isso não aconteça, mas se ele ganhar, nós veremos outras viagens e uma tentativa de... E aí vai ter uma pessoa que pode ser persuadida, né? A interferir na política brasileira. Ou seja, gente que quer trair a nação para usar de um poder externo para conseguir a vitória que eles não conseguem conquistar no voto. Aquilo que eles não conseguem no voto, não é? Eles querem que os Estados Unidos dê de presente para eles. É isso que é essa gente. Que eu nem vou adjetivar muito, porque eles não merecem que eu abaixe o nível do que eu penso sobre eles. Aqui no Capitólio. Não, sim. E as observações a respeito desse vídeo. Ele diz que o Brasil está sendo governado pelo crime organizado. Ele diz que a justiça brasileira é um braço do crime organizado. Acusa o presidente Lula, o governo brasileiro, de terrorismo e de antissemitismo. Tudo isso vai ficar, assim como a Eda pergunta, isso vai ficar impune, Aroeira? O Dino tem processado alguns lugares por conta de mentiras. Eu acho que há uma lei, a lei existe, e é importante usá-la. Eu sempre acho o seguinte, é muito didático quando a lei explica o que está acontecendo e pune. Esses caras, como você falou, eles estão perto demais da quebra de decoro. Evidentemente que o parlamentar tem e deve ter certas prerrogativas diante da justiça para defender, inclusive, o nosso lado. Porque, normalmente, nós falamos as coisas e esse Estado, que ele acha que é o atual, mas não, é o anterior, costuma nos punir. Matar, prender, fuzilar, desaparecer. A gente sabe quantos líderes sem terra, indígenas, quantos quilombolas, quantas pessoas negras, quantos trans foram assassinados durante os anos de Bolsonaro. A gente sabe o que aconteceu durante a pandemia. Então me impressiona ver o sujeito dizer essas coisas e contar isso lá no Capitólio achando que cola. Como na genial charge do Nando Mota hoje, tentando colar o Dino na parede dizendo que era isso, que aquilo, o negócio escorrega pro chão. E ele reclamou, o bolsonarista aí, isso não está colando. Não cola. Não cola pra gente, não cola pro mundo. Cola pro grupo deles. Às vezes eu acho, Ricardo, que eles só se interessam pra própria eleição. E aqui o Renato Aroeira tem razão. Existe um elemento ali de jogar para o seu próprio público, não é? Mas não é só isso não, viu? Eles, é claro que com o governo Biden não vão ser ouvidos, mas eu acredito que eles têm esperança sim de, se Trump voltar lá nos Estados Unidos, deles serem ajudados por um governo de um outro país a interferir na democracia brasileira. Porque é muito importante entender que esse pessoal não tem
nenhuma defesa dos valores democráticos. Eles queriam um golpe de Estado no Brasil. Se o Brasil tivesse implantado uma ditadura militar e tivesse impedido a posse do Lula e tivesse mantido o Bolsonaro, todas essas pessoas estariam em altíssimos cargos nesse governo ditatorial, ganhando muito mais dinheiro. Era isso que eles queriam. Eles iriam comemorar isso intensamente e iriam querer perseguir os seus opositores políticos. Isso precisa estar muito claro para a população brasileira do que está em jogo nessa luta política que nós vivemos. Mas enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração.